E nessa noite, noite de ceia do Senhor, comunhão dos santos, que nos relembra o amor de Deus por mim e por você, nós queremos, a partir de um texto também do apóstolo Paulo, em uma das suas cartas a uma das igrejas do primeiro século, Paulo escreve algo muito interessante a respeito daquela igreja. E antes de ler o texto, eu quero informar que quando Paulo escreve à igreja, que é de Filipos, ele tem no coração duas coisas muito importantes. Primeiro, a alegria de ver a salvação que Deus estava operando na vida daquela igreja. E como eles eram parceiros de Paulo, mesmo em cadeias. E Paulo estava muito feliz, dando graças a Deus. E ele começa assim essa carta, por aquela igreja. Mas ele também percebia que havia muita perseguição, principalmente porque muitos falsos mestres estavam inseridos ali. E Paulo dava um tom também muito sério a essa carta, dizendo: acautelai-vos, cuidem para que vocês não caiam em ciladas. Mas Paulo trabalha muito bem a ideia da salvação. E eu quero, nessa noite, pensando na obra de Cristo, convidá-los a ler essa carta de Paulo, obrigado, irmão, aos Filipenses, no capítulo 1, apenas um verso. Como eu já falei, isso está descrito em toda essa carta. Paulo tem esse desejo de mostrar aos irmãos a alegria dele por a salvação que havia naquela igreja. Mas eu quero tratar a partir do verso 6. Algumas verdades solenes que existem nesse verso estão contidas também nessa carta, e que nós precisamos nos alegrar e relembrar daquilo que Jesus fez por nós. Paulo diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até dia de Cristo Jesus. Eu vou repetir: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Feche os seus olhos, ore ao Senhor, peça para que Deus fale ao seu coração nessa noite, porque eu sei que você está aqui para ouvir a voz de Deus. Então é Ele e não eu que preciso falar ao seu coração, mas Deus, que é o centro de todas as coisas. Senhor Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da tua igreja, nos dá, Senhor, sempre direção e discernimento do alto, para que possamos falar à tua igreja aquilo que o Senhor quer, aquilo que está contido em tua palavra, aquilo que é direção do Senhor para as nossas vidas. Ajuda-me, Senhor, a tratar dessa temática que é a nossa salvação, que nós possamos compreender as verdades eternas e solenes que encontram-se nessa carta, a partir desse texto. É no nome de Jesus, o teu Filho amado, que eu peço e agradeço. Amém. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, quando Paulo diz isso, que está plenamente certo, nós vamos entender que quando ele usa essa palavra plenamente certo, ele está dizendo: eu tenho convicção plena, eu tenho certeza absoluta que aquele que começou a boa obra em sua vida há de completá-la. E a salvação nesse caso, que ele não está explícito aqui, ele fala obra, mas a obra de Cristo que Paulo trata na carta aos Filipenses é a salvação daquela igreja. E como crescia essa salvação? Ela é obra divina e não humana. Deus a planejou na eternidade, executá-la na história e a consumará no dia de Cristo Jesus. Ele executa na história a salvação. Ele planejou na eternidade,
executa na história, mas ele consumará no dia de Cristo Jesus. Sendo Deus o idealizador, o executor e o consumador da nossa salvação, devemos, à luz desse texto, Filipenses 1,6, observar algumas verdades solenes. E aqui eu quero abrir um parêntese. Nós que cremos na fé reformada, entendemos que a salvação é um dom de Deus, operado única e exclusivamente por Deus. Mas nós entendemos também que essa salvação, ela tem aspectos e divisões diferentes: regeneração, santificação, glorificação, chamado de Deus. Então ela se divide, por isso que ela é executada na história, mas ela se consumará no dia de Cristo. Então a primeira verdade solene que existe nesse texto, e baseado nisso que eu falei, fechando parênteses, a salvação é uma obra divina. O veterano apóstolo Paulo diz que o próprio Deus é quem opera em nós a salvação. Veja, ele diz: aquele que começou a boa obra. E é interessante que aqui ele não está falando de Jesus, ele está falando de Deus Pai, porque no final do verso ele cita Cristo Jesus. Ele diz: e no dia de Cristo. Então ele está falando de uma outra pessoa, e aqui ele está falando de Deus, o Deus Pai. Foi Deus quem nos amou primeiro e nos escolheu em Cristo antes dos tempos eternos. É Ele, é um plano salvador para a minha vida e para a sua vida, um plano redentor. E não depende de mim, mas é uma obra divina. Às vezes as pessoas fazem uma confusão quando elas dizem assim, e aí nós, presbiterianos, temos uma dificuldade. Quando dizemos assim, alguém aceitou Jesus, aí a gente fica, quem é que aceita Jesus? É Jesus que nos aceita. Mas irmãos, eu queria convidar você a quebrar esse paradigma. Quando as pessoas estiverem dizendo assim, alguém aceitou Jesus, entenda que ele está dizendo, na sua mente hermenêutica, isso seja traduzido da seguinte forma: ele está respondendo ao chamado de Cristo. Sabe por quê? Porque uma coisa tão pequena como essa, às vezes, se torna um cavalo de batalha. Nós ficamos discutindo de que, ninguém aceita, o homem não pode aceitar Jesus, é Jesus que aceita o homem. Pronto, acaba com isso. Entende o seguinte: quando alguém tomou uma decisão de seguir a Jesus, na verdade ele está respondendo ao chamado eficaz que Jesus fez à sua vida e ao seu coração. Porque nós precisamos entender que a obra salvadora e redentora não depende de mim, não procede de mim, não procede de você, mas procede de Deus. Ele é o Senhor da nossa salvação. Foi Deus quem nos deu vida, ressuscitando-nos antes dos tempos eternos. E Ele fez isso juntamente com Cristo. Foi Deus quem operou em nós tanto querer como realizar. Foi Deus quem abriu o nosso coração e os nossos olhos para enxergarmos a sua gloriosa salvação. Olha aqui, querido irmão, querida irmã, você não tem nada dentro de você que não foi afetado pelo pecado. Alguns que acham que tem algo que dentro dele e chamam isso de Espírito de Deus. Por isso que eles entendem que há uma composição de 3 partes do ser humano: corpo, alma e espírito. E por isso, tanto o corpo como a alma vivente, elas foram contaminadas pelo pecado. Mas há uma terceira parte,
que eles chamam de espírito, ele diz: essa parte foi dada por Deus e essa parte continua todo homem intacta. E é essa parte que responde e diz: eu quero Deus, porque ela não foi afetada. A Bíblia nos diz o contrário disso. A Bíblia nos diz que todo ser humano foi afetado. Por isso nós cremos que o homem é composto apenas por duas partes: corpo, alma ou espírito, que são as mesmas coisas. O sopro de Deus em nós, vida de Deus em nós, ela foi afetada pela queda, pelo pecado. E por isso o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, no capítulo 2, ele diz: era impossível a nós nos levantarmos desse estado de estarmos mortos em nossos delitos e pecados. Ele diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos ressuscitou, nos deu vida estando nós mortos. É Deus e não eu. Então é uma obra divina, a salvação é uma obra divina. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Jesus. O intermédio e aquele quem executou foi Cristo Jesus, na cruz do Calvário, onde nos substituiu. A cruz era para mim e para você. E essa obra foi de Deus. Então a salvação, segundo Paulo, ele diz: aquele que começou a boa obra. Quem? Deus. Mas em quem? Aí nós vamos encontrar a segunda verdade contida nesse verso. Em quem ele operou isso? Todos os homens? Em quem? Os animais? A salvação é uma obra divina em nós, seres separados por Deus para a sua glória. O apóstolo é enfático quando diz que a boa obra de Deus é em nós, aquele que começou a boa obra em nós. Ele está se referindo a quem? A igreja do Senhor. Ele não está se referindo a todos, mas ele está se referindo àqueles que foram escolhidos por Deus, separados por Deus. Ele diz: aquele que começou a boa obra em nós. Ao salvar-nos, Deus nos transforma. Ao chamar-nos, Deus nos regenera pelo poder do seu Espírito. Ao agir em nós, Ele nos dá um novo coração. Olha que processo fantástico. Não é salvação apenas por ter salvação. Eita, aqui tá bonzinho, viu? O ventinho tá... Não é apenas, eu estou salvo, mas salvo de quê? Há um processo, há uma mudança, há um novo proceder naqueles a quem o agir de Deus é manifestado. Não dá, e eu dizia isso outro dia à igreja, é incoerente ter relação com Deus e viver na prática do pecado. Domingo passado eu falei isso. É incoerente. João diz isso. Aquele que diz que anda na luz como ele está na luz, esse não pode praticar o pecado. Porque senão é mentiroso e a verdade dele não está em nós. João está explicando isso também. Então nós precisamos entender que a obra da salvação, o ato de Cristo na cruz do Calvário, nos dá a liberdade de termos comunhão novamente com Deus. Mas essa obra produz transformação. Tudo se faz novo em nossa vida. E aqui eu quero começar a fazer algumas perguntas. Há novidade de vida em seu proceder? No dia em que você entendeu que aceitou Jesus, ou que você foi chamado por Ele, a pergunta é: o que vai fazer a diferença não é se você aceitou, ou se foi Ele que chamou. O que faz a diferença é como eu tenho procedido após reconhecer Cristo como meu Salvador. Tenho andado de forma transformada? Isso sim faz toda a diferença. Agora, ficar brigando por nomenclatura, meus irmãos, isso é coisa de menino. Que Paulo
diz a Timóteo: olha, não entre nessas vãs discussões que é genealogia sem fins e discussões de velhas caducas. Eu não sei porque Paulo falou velhas, né? Podia dizer velhos caducos, né? Mas falou velhas. Vocês não sabem, né? Paulo estava falando a Timóteo, pastor da igreja de Éfeso, uma cidade que era dominada por sacerdotisas mulheres do templo da deusa Diana. Por isso as velhas caducas. Não é porque Paulo era machista. Não pense isso. É preciso conhecer o contexto. Paulo estava escrevendo a esse pastor, estava escrevendo a igreja de Éfeso. Por isso ele diz isso a ele: não caia, não vá entrar em discussão com as sacerdotisas lá de Diana, deixe elas. O que isso é? Contendas pequenas. O evangelho, Deus não precisa de advogados. Eu e você muitas vezes precisamos estar pronto para defendermos a nossa fé, e quando formos questionados. Eu não tenho que estar me levantando para falar da minha fé, ou defender aquilo que eu creio. Não preciso. O Senhor nunca precisou de defensores. Agora, Ele sempre levantou homens e mulheres que entendiam a salvação de Cristo Jesus para a vida deles, e por isso se rendiam à autoridade das Escrituras à sua vida, e por isso eles proclamavam a verdade de Deus sem medo de serem presos, sem medo de errarem, porque eles sabiam. Quando Calvino é acusado de ter participado da morte, da acusação de Serveto, é porque muita gente não conhece o contexto. Calvino foi chamado para defender a verdade de Deus, e ele provou por A mais B que aquilo era heresia. E o crime para os hereges era a morte. Mas não foi Calvino que matou ou mandou matar. Ação de Deus na história. A igreja precisa conhecer. A igreja precisa saber como Deus trabalhou no seu povo a salvação. E aí, Paulo diz o seguinte: que outrora nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, lá em Efésios, mas agora nos ressuscitou com Cristo. Outrora éramos escravos do pecado, do mundo e do diabo. E do pecado eu quero falar a carne. Mas agora nós somos livres. Escuta aqui, ó igreja de Deus. Se você de fato foi salvo, não venha dizer para mim que você não consegue vencer os desejos da sua carne. Eu sei, são difíceis. São difíceis. Mas é possível, porque você não é mais escravo da carne, dos desejos. Você tem um Espírito Santo habitando em você, que te livra, que te fortalece. Então, por isso, quando o cristão cai, é preciso que ele se arrependa, que ele busque a Deus, porque o pecado corrói a nossa comunhão com Deus. Outrora, nós éramos filhos da ira, mas agora somos filhos amados, membros da família de Deus. Outrora, nós vivíamos rendidos às paixões da carne, agora vivemos em novidade de vida. A pergunta é: você tem vivido em novidade de vida? Olha, irmãos, às vezes eu tenho encontrado pessoas que têm passado por dificuldades tremendas na vida. Não foi diferente com os apóstolos, não foi diferente com homens que viveram no século 2, 3, 4, 5, 16. Todos passamos por tribulações, por adversidades. O que faz a diferença é o que nós entendemos daquilo que Cristo fez por nós. O que fazemos disso? Desse conhecimento, como temos usado esse conhecimento das Escrituras
Para que nós temos usado? Simplesmente conhecer por conhecer ou agir na prática? Alguns irmãos têm sofrido angústias sem fim, noites e noites. Eu não estou dizendo que não é possível você passar por isso, é sim. Mas saiba de uma coisa: aquele que começou a boa obra em sua vida há de completá-la. Paulo diz: eu estou bem certo disso. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso, minha irmã? Aquele que começou a boa obra, ele há de completar. Ele não nos deixa no meio do caminho, ele não nos deixa só. Parece até que na concepção de alguns, Deus é daquele Deus que carrasco. É interessante que em um tempo Cristo foi pintado dessa forma: um rei julgador apenas, onde ele julgava e era medroso, porque ele se escondia por trás do poder. Mas esse não é o Senhor da história. Esse não é o Senhor que deu a sua vida na cruz. E olha, se você não sabe, ele não entregou para que Satanás o ferisse. Ele se entregou para tomar o cálice da ira de Deus no meu lugar e no seu lugar. Foi o cálice da ira de Deus, Todo-Poderoso, o Senhor da história. Então, eu quero só relembrar algo para vocês. A obra foi planejada antes que houvesse mundo. Que obra? Da salvação. Foi executada quando Deus, o Filho, desceu do céu e o Verbo se fez carne, como informa João, no capítulo 1 do seu Evangelho. Essa obra foi consumada na cruz de Cristo, quando Ele assumiu o nosso lugar, carregou sobre o seu corpo os nossos pecados. Não era dele, eram nossos. Pagou a nossa dívida para com Deus e nos redimiu com o seu sangue. Agora, o que é interessante: como é que essa obra é aplicada em nós? Pela ação do Deus Espírito Santo. A nossa salvação não é operada por obras humanas, de homens, mas pela obra da graça de Deus em nosso favor. É o Espírito Santo que te convence do pecado, da justiça e do juízo, ou a ordem inversa. É Ele que convence o homem. Quando você escuta as Escrituras, você diz: eu preciso de Deus. Eu não sou bom o suficiente para estar falando com Deus. Eu preciso de um intercessor. E quem convence você disso é o Espírito Santo. Se você já foi convencido disso, é porque a obra do Espírito Santo começou em tua vida. Agora é preciso você se entregar. Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, capítulo 5, verso 18, ele diz: e não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Mas sejam cheios, plenos do Espírito Santo. E como é que isso acontece? Nós falamos isso hoje aqui na escola dominical. Como é que isso acontece na vida do cristão? Pastor, como é que eu sei que eu estou cheio do Espírito Santo? Quando você está cheio da palavra de Deus, quando você conhece a palavra de Deus, e quando você é presidido por essa palavra, governado por ela, aí você está cheio do Espírito Santo. Se isso não tem acontecido, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos e nos deixar encher pelo Espírito de Deus. Mas em terceiro e último lugar, a salvação é uma obra que tem começo e fim. Paulo diz isso aí no texto. O mesmo Deus que começou a boa obra em nós vai completá-la. E quando é isso? Até o dia de Cristo Jesus. Ela tem um começo
e ela terá um fim. Mas enquanto isso não acontecer, enquanto Cristo não voltar, nós somos militantes aqui na terra. É uma igreja que milita, é uma igreja que está em batalha constante. Esses dias, pois que Ana fez a cirurgia, ela tem passado todos os dias em casa, e muitos dias deitada. E ela tem assistido séries e mais séries. E agora ela começou a assistir uma que eu nunca vi uma pessoa para assistir. Ela quer pegar assim, ela vai terminar a série em poucos dias. Vikings. Não sei quem já assistiu essa série aqui. Uma série medieval. Fala dos bárbaros e dos cristãos. Mas você vê aquele povo em guerra constante. Toda hora tem uma guerra. Mas se você ler as Escrituras, você vai perceber a mesma coisa no Antigo Testamento. Guerras e mais guerras. Isso demonstra que o povo de Deus, ao longo da história e até os nossos dias, nós estamos em guerra. Mas a nossa guerra agora não é mais contra a carne, nem contra o sangue. É contra quem? Principados e potestade, diz as Escrituras. Mas a igreja do Senhor continua em guerra. Você precisa estar postos para essa guerra, porque ela tem um início, mas ela terá um fim, e esse dia é o dia do Senhor. Já fomos salvos com respeito à justificação. Preste atenção nisso. Estou caminhando para o fim. Já fomos salvos com respeito à justificação. Nós somos justificados em Cristo. E a respeito estamos sendo salvos a respeito da santificação. Porque esse é um processo contínuo e diário em nossas vidas. E seremos salvos com respeito à glorificação. Isso acontecerá no dia de Cristo. Na justificação, Deus salvou-nos da condenação do pecado. Cristo Jesus fez isso. Na santificação, Deus está salvando-nos do poder do pecado. Entenda isso. Na justificação, Ele nos salvou do pecado, da condenação do pecado. Na santificação é do poder do pecado, que ainda existe, que ainda está posto aqui no mundo. E na glorificação, Ele nos salvará da presença do pecado. Tem uma música que nós cantamos que fala sobre isso. Daniel de Souza, né? Salvos pela graça. Ele falou justamente isso. Uma letra bíblica linda. Essa obra de Deus tem começo e tem fim. Deus não abandonará o seu povo, a você, a mim, no meio do caminho. O que Deus começou a fazer em nós e por nós, Ele completará. Então eu posso dizer, nossa salvação está garantida. Sua salvação está garantida. E garantida por quem? Por Deus. Meus irmãos, isso é motivo de muita alegria, da igreja, como diz os irmãos pentecostais, aplaudir de pé. Não estou pedindo para você fazer isso não. Mas olha, a garantia da nossa salvação é Deus. E se Ele é a garantia, querido, não dá para perder, porque Ele não nos deixa no meio do caminho. Por isso que nós entendemos a perseverança dos santos. Aqueles que perderam, ou que alguns entendem que perderam, é porque nunca tiveram. Essa é a verdade. Nunca tiveram um encontro verdadeiro com Cristo. Ou então a apostasia, que a Bíblia fala sobre isso. A salvação é uma obra segura, porque ela foi realizada por Cristo Jesus, para que eu e você tivéssemos garantias eternas. Eterna. A segurança da salvação é total. O plano de Deus não pode ser frustrado. Agora sim, faz jus o contexto. Os planos de Deus não serão frustrados, não podem ser frustrados.
ninguém toma da minha mão. Aquilo que o Pai me dá, de Jesus, esse virá a mim, e aquele que vem a mim, de modo algum, de forma nenhuma, eu lançarei fora. Não importa quem ele seja, mas ele foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Você faz parte dessa história? Você faz parte dessa igreja? Glorifique a Deus, com alegria no coração, com gozo. Entenda que em meio às dificuldades da vida, você pode celebrar, como disse Paulo. Paulo estava preso. Quando ele escreve essa carta, ele sai da prisão e ele diz: eu estou feliz, irmãos, por vocês perseverarem comigo. A minha alegria em ver vocês crescendo, desenvolvendo a salvação. É por essa razão que Paulo começou o texto que nós estamos lendo aqui, o verso 6, estamos em análise, dizendo: estou plenamente certo, convicto, porque ele sabia que não dependia dele, não dependia de mim, não dependia de você, porque se dependesse a salvação de nós, aí sim nós perderíamos, com certeza. Mas Paulo diz: estou plenamente certo, não há espaço para dúvida, não há margem para erro. Porque sabe qual é o erro na pessoa de Deus? Zero. Não há erro. A perseverança dos santos é uma verdade que navega pelos mares revoltos das crises humanas, sem qualquer ameaça de naufrágio. Eu vou repetir essa frase, ela não é minha, mas eu achei fantástica essa frase. Ela é do reverendo Hernandes Dias Lopes, e ele diz: a perseverança dos santos é uma verdade que navega pelos mares revoltos da vida, das crises humanas, sem qualquer ameaça de naufrágio. É impossível perecer aqueles a quem Deus escolheu, porque em Cristo morreu e a quem Deus regenerou para uma viva esperança. Que Deus em Cristo te dê essa certeza, meu irmão. Te dê esse renovo hoje. Que você volte para casa, mesmo sabendo desses mares aí das crises. O Senhor me chamou e me salvou. Aquele que começou a boa obra há de completar até o dia de Cristo Jesus. Que Deus em Cristo te dê alegria no Espírito Santo, renovo no alto, e que as nossas vidas sejam sempre alimentadas por saber que essa obra da salvação não depende de nós, mas única e exclusivamente de Cristo, para que não houvesse o que aconteceu no Éden, que o homem, mesmo sem pecado, ele se deixou levar por a tentação, mas Cristo não se rende a isso. Eu espero que você se alegre do Senhor, que a sua vida seja renovada em Cristo Jesus. Amém. Quero convidá-los a orarmos mais uma vez ao Senhor, e já estaremos nos preparando para a ceia. Mas eu queria que você não fizesse aquela oração que é costumeira antes da ceia, não. Lembre-se disso, que a obra é divina, é uma obra divina em nós, e que ela tem começo e terá fim. Ele não nos deixará no meio do caminho, Ele não nos abandona. Alguns marinheiros até abandonam o barco, mas o capitão, o general, jamais deixará o seu povo naufragar, porque ele prometeu, a boa obra ele terminaria. Que você creia nisso, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor.
Pai amado, que a verdade solene do Evangelho, da obra salvadora, redentora, que a Trindade Santíssima executou na eternidade, possa estar ardendo em nossos corações nessa noite. Tenhamos essa certeza, Senhor, de que jamais perderemos se continuarmos fiéis à Tua palavra, porque é mistério que aqueles a quem Deus chamou, esses se submetam também à Tua palavra e à Tua ordenança, porque o Senhor diz que vocês serão meus amigos se vocês fizerem aquilo que eu vos mando. Então, Deus, que nós sejamos encontrados aqui como amigos do Senhor, que a nossa vida seja de fato sempre renovada e restaurada na verdade da Tua palavra, as promessas maravilhosas que o Senhor nos deu. Que se há alguém aqui, Senhor, em crise existencial, que eles possam se apegar a essa verdade e possam ser renovados com o Teu Espírito Santo. Se há pessoas, ó Deus, aqui que entenderam também a Tua palavra e não tomaram até hoje uma decisão de Te seguir de verdade, Senhor, fala ao coração dessas pessoas, atrai-os, ó Deus, pela Tua graça. Oportuniza, Senhor, essas pessoas a Te encontrarem de verdade. E agora o Teu povo relembra esse momento que o Senhor nos ordenou, a ceia do Senhor, momento ímpar na vida da Tua igreja, e que nós, ó Deus, possamos fazer e participar desse momento com toda a alegria do nosso coração, entendendo a verdade que está contida nesse sacramento maravilhoso e gracioso. Nos dá, Senhor, a alegria de permanecermos fiéis, santos, irrepreensíveis, inabaláveis, como os montes Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Nos ajuda, Senhor, a sermos sempre a Ti. Amém.